Bom, pessoal, vamos conversar agora a respeito do tema que aparece na seguinte matéria. E, mais uma vez, a gente traz essa questão aqui. Quem acompanha o canal sabe que não é a primeira vez que o Irã faz isso, fala isso, né? Diz a matéria, o Irã insta os BRICS a defenderem as nações contra monopólios, sanções e coerção. Isso aí é pauta de reunião que está acontecendo aí, de discussões que estão acontecendo na Índia, que é um país membro dos BRICS, assim como o Irã também é, tá? O Irã é um país membro dos BRICS. O que o Irã está pedindo? O Irã está pedindo, mais uma vez, que os BRICS sejam, de fato, aquilo que tem se apresentado, né? Que é, somos um porto seguro no meio dessa instabilidade econômica criada por variadas forças globais. Vamos fazer uma leitura mais objetiva disso, né? Os BRICS são um porto seguro no meio desse caos e dessa selvageria promovidos pela economia baseada no dólar, pelo uso do dólar como arma política, arma geopolítica, por parte dos Estados Unidos. Tanto é que o governo Trump, não só o governo Trump, mas o Trump ele falou exatamente dessa forma, né? O Trump vê os BRICS como um risco à economia dolarizada, justamente porque ele sabe que o dólar é uma arma. Tanto é que ele disse que perder a guerra permitir a desdolarização é como perder uma guerra mundial, porque ele sabe muito bem a força que o dólar tem como arma. E o Trump vê os BRICS como um obstáculo ao avanço do dólar, ou à continuidade do dólar, como essa arma geopolítica que impõe aos países as mais variadas dificuldades. Então, o que o Irã está repetindo aqui é que os BRICS sejam mais atuantes, que executem, que concretizem aquilo que propagandeiam, que na verdade os BRICS são apresentados como um porto seguro. As economias que têm problemas variados por causa dessa pressão dos Estados Unidos podem buscar os BRICS como uma alternativa. Ali tem um porto seguro no meio desse mar revoltoso que é essa economia, essa selvageria, essa coisa tenebrosa apresentada pelos Estados Unidos. Só que aí a gente esbarra o quê? Esbarra nos problemas de coesão dos BRICS. Porque toda essa diversidade que poderia representar uma riqueza de ideias, se a coisa fosse conduzida de um certo modo, está criando uma série de empecilhos, porque muitas vezes tenho essa impressão, e eu já vi alguns comentários de vocês concordando com isso, até porque eu já manifestei essa minha impressão anteriormente, tem uma certa impressão de que cada país, cada membro dos BRICS está tentando fazer do BRICS algo seu que seja utilizado da melhor maneira para os seus interesses. Aí se cada um vai puxando para um lado, acaba que os BRICS não têm um projeto comum. Isso fragiliza muito a tomada de decisão. Isso cria uma demora enorme, uma ausência de projeto comum, o que faz com que um membro dos BRICS, no caso o Irã, volte a falar que no momento em que os BRICS são extremamente necessários, os BRICS não estejam fazendo aquilo que devem. Ou seja, é um chamado à ação, para ir além da propaganda, né? Agora, se os BRICS vão continuar com a China tendo um projeto, a Rússia outro, a Índia outro, o Brasil outro, a África do Sul outro, né, e os outros membros que estão ali também, essa unidade não existirá nunca. Os BRICS nunca vão concretizar o seu potencial, e várias vezes aqui eu já manifestei todo o potencial que os BRICS têm e todo o meu otimismo em relação a esse potencial, muito embora várias outras vezes também eu tenha manifestado aí um desconforto com vários potenciais que não são concretizados, né? E isso eu já percebi que vocês também concordam, ou vários de vocês, né? Mas a verdade é que os BRICS precisam de um amadurecimento para saber o que exatamente os BRICS são. Tanto é que teve uma vez que eu discuti aqui a questão de um membro dos BRICS, não vou entrar nesse pormenor agora, porque não é útil, né? Não é necessário para a questão do que eu vou discutir. E eu botei no título a pergunta, um membro dos BRICS virou a casaca? A pergunta aqui, eu fiz uma outra pergunta por cima dessa ao longo do vídeo, né, que eu discuti isso um tempo atrás. Mas antes de saber se um membro virou a casaca, é preciso saber qual é a casaca dos BRICS, né? Qual é a cor da casaca dos BRICS?
Porque até agora o que a gente vê é uma coisa gelatinosa, né? Algo que não tem uma forma muito clara, né? Essa diversidade está virando, né, uma espécie de torre de Babel aí que está complicando a coesão dos BRICS. Tanto é, e eu trouxe uma foto aí para vocês. Essa foto aí é o Narendra Modi, primeiro-ministro indiano. A Índia é um membro dos BRICS abraçando o Netanyahu. E esse abraço não é só para foto. A Índia e Israel apresentam várias convergências. É muito grave que um membro dos BRICS apresente projetos e convergências com Israel, que representa justamente o oposto daquilo que os BRICS deveriam representar. O que fragiliza muito a discussão sobre a questão do Sul Global. Na verdade, joga na lata do lixo. Porque se é para ter parceria com Israel e fortalecer um projeto colonialista, expansionista, de que vale o discurso sobre o Sul Global, entendeu? Então acaba enterrando toda a força que os BRICS poderiam ter. E o fato da Índia estar presidindo agora no momento os BRICS, nessa presidência aí, né, que vai se alternando, é ainda mais grave, porque a gente vê que muitas das insistências do Irã estão se dando justamente nessa presidência da Índia, né? Até porque se a gente olha ali o comportamento da Índia, ela faz muitos acenos a Israel e aos Estados Unidos. Claro que ela tem um comportamento não alinhado, então isso vai acabar acontecendo no caso dos atritos entre Índia e China. Aí a Índia busca os Estados Unidos para gerar um equilíbrio de forças. Só que a Índia, muitas vezes, ela promove, né, até comentei isso ontem e outras vezes aqui, ela caminha para um flerte fatal, né? Ela vai além daquilo que está no campo da segurança e do jogo geopolítico, né? Que ela fica dançando ali na beira do abismo, muitas vezes, em negociações com os Estados Unidos, e nem preciso dizer, nas negociações com Israel. Um outro ponto que a gente deve observar é que os Emirados Árabes fazem parte dos BRICS. Os Emirados Árabes fazem parte dos acordos de Abraão. Então, o Irã vai botar uma pauta, os Emirados Árabes vão chegar e vão chutar para fora do estádio essa pauta. Entendeu? Então, esse é um outro complicador. Quem deve entrar nos BRICS e com que projeto esse país deve entrar nos BRICS? Porque isso aqui deságua na cara que os BRICS vão ter. O que se une àquilo que o Irã está exigindo. Que esse é o momento dos BRICS fazerem aquilo que propagandeiam. Que é o momento no qual os Estados Unidos usam e abusam de bloqueios, sanções, tarifas e variadas ferramentas de coerção para manter ou tentar manter a sua hegemonia. Agora é a hora, é isso que o Irã está dizendo. Só que toda essa diversidade que acaba se transformando aí numa torre de Babel dificulta a tomada de decisões, até porque o projeto conjunto ninguém sabe exatamente qual é. O Irã leva à frente a sua luta. Pertence a um grupo que gostaria que ele desse suporte ou tornasse a luta menos difícil. A forma como o Irã utiliza o Estreito de Hormuz como uma ferramenta contra os Estados Unidos, tanto econômica quanto militar, revelou fragilidades dos Estados Unidos. Está atingindo em cheio o sistema do petrodólar. Isso ameaça o dólar. Então é um momento interessante para os BRICS. Assim como o Irã também utiliza o Estreito de Hormuz para atrapalhar militarmente os Estados Unidos. Por exemplo, uma ação recente do Irã armas dos Estados Unidos não passam mais pelo Estreito de Hormuz até bases que ficam no Golfo. Ou seja, ameaça militarmente os Estados Unidos porque sabe que se os Estados Unidos não garantem a segurança dos negócios dos países do Golfo, o sistema do petrodólar ele também escorre pelo ralo, entendeu? Assim como, claro, o Irã faz isso porque sabe que a presença militar dos Estados Unidos ali é uma afronta à sua própria soberania. E a gente vê que a coisa ela anda a contento para o Irã quando a gente vê nações aderindo ao que o Irã está propondo. Como o Paquistão e o Iraque, que eu também pintei no mapa para vocês aí, assim como pintei a Índia e o Irã. O Paquistão e o Iraque aderindo a um acordo com o Irã para passagem pelo Estreito de Hormuz nos termos que o Irã está colocando. Ou seja, os países estão vendo que o Irã tem consistência. O que o Irã busca poderia ser melhor se os BRICS agissem desse modo.
Não fosse a Rússia puxando para um lado, a China para o outro, o Brasil para o outro, a África do Sul para o outro, a Índia para o outro. E o fato de, no atual momento, ser a Índia presidindo os BRICS, isso torna tudo ainda mais difícil, né? Torna tudo ainda mais difícil. E aí caminhamos para a nossa tela final com as formas de apoio ao canal. Trata-se de um trabalho independente, todo apoio é bem-vindo, porque o que mantém basicamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio solidário dado por alguns de vocês, a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio: podem apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito pelo Apoia-se. Tem o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é um portal de apoio virtual. Podem apoiar também pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Ou podem apoiar pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. São várias faixas de valor e vocês escolhem a que for melhor para vocês. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.